Durante sessão do plenário do Senado, os senadores Eduardo Girão e Esperidião Amin denunciaram excessos de ministros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral e da CPI da pandemia e cobraram providências do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O senador Eduardo Girão apontou: o Brasil tem assistido, nos últimos meses, a uma escalada autoritária por parte de alguns ministros do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, as ações de Alexandre de Moraes no inquérito das fake news, onde ele mesmo investiga, faz a denúncia, julga e condena. O senador prosseguiu: agora, como se não bastasse, vem essa decisão do TSE, cassando o mandato do deputado estadual mais votado da história do Paraná, tornando-se o primeiro parlamentar que fica inelegível por 8 anos pelo crime de disseminar notícias falsas a respeito das urnas eletrônicas. Na visão do voto dissidente do TSE, trata-se de uma pena abusiva por não haver provas suficientes sobre interferência no resultado das eleições de 2018. É muito semelhante à prisão arbitrária de um deputado federal que deveria responder por seus abusos primeiramente na Comissão de Ética da Câmara. O senador apontou que parlamentares já estão se sentindo intimidados pelas ações das cortes superiores e afirmou: isso fere de morte o princípio constitucional da imunidade parlamentar, que vem do parlar, ou seja, apresentar, debater, defender ideias e opiniões que possam ajudar a melhorar a vida das pessoas, do cidadão brasileiro, ou seja, a liberdade de criticar aquilo que seja errado ou injusto. Girão enfatizou: existe um ponto de convergência nesse processo de perseguição em curso. São sempre pessoas, olhem a coincidência, são sempre pessoas ou veículos de imprensa, site, blog, que defendem ideias conservadoras ou que fazem críticas ao Poder Judiciário. O senador lembrou que só o Senado pode controlar os atos dos ministros de cortes superiores e lembrou que só em seu mandato já foram mais de 30 pedidos de impeachment de ministros do Supremo. Girão disse: em 132 anos de república, muitos deputados e senadores foram cassados, presidentes da República sofreram impeachment, mas o Senado nunca admitiu nenhuma investigação envolvendo um sequer ministro do Supremo Tribunal Federal, mesmo quando são cometidos abusos de poder por aqueles que deveriam dar o maior exemplo de correção em suas decisões. O senador questionou: por que só o Poder Judiciário está imune à investigação? Temos no Brasil a justiça mais cara do planeta. Toda instituição humana é formada majoritariamente por homens e mulheres responsáveis e honestos, mas em quase todas essas instituições sempre existem pessoas nem tão responsáveis, nem tão honestas. O senador fez um apelo: senhor presidente, nós vivemos um momento muito crítico e eu só vejo 2 caminhos. Procurei e tenho refletido muito neste tempo. O primeiro é finalmente admitir um dos vários pedidos de impeachment que estão aqui nesta casa pendentes. O segundo é agir como Pôncio Pilatos, lavando as mãos, alimentando com isso uma verdadeira ditadura da toga. Eu confio muito na sua sabedoria, na sua serenidade e no seu senso de justiça para preservar direitos fundamentais que a gente está vendo sendo atacados a cada dia. Para encerrar, vem de Rui Barbosa, o patrono desta casa, este pensamento tão atual: a pior ditadura é a do Poder Judiciário. Contra ela, não há a quem recorrer. O senador Esperidião Amin se solidarizou com Girão e apontou: coisas estranhas estão ocorrendo. Este inquérito absurdo, inquisitório, que não tem objeto, que teve começo mas não tem fim, que o Supremo vai conduzindo, isso não é coisa boa, parodiando as palavras do único brasileiro que foi 2 vezes ministro do Supremo, Francisco Rezec. Ele disse: isso não foi uma boa ideia. E olha que foi aprovado 2 vezes para ser ministro. Isso não vai terminar bem e começa a criar este subproduto: cassação de mandato por disseminação de críticas. O senador apontou que não conhece o conteúdo exato que levou à cassação do deputado, mas apontou que o caminho correto não é inibir a discussão com atos autoritários. Amin acrescentou: segundo, também me parece que o indiciamento de 6 deputados federais, porque divergiram da maioria da CPI, é um caminho perigoso.
Amin se solidarizou com o senador Luiz Carlos Reis, que também chegou a ser indiciado, e prosseguiu: eu acho que nós estamos investindo contra quem tem uma opinião diferente da nossa de uma maneira intolerante. E quero deixar aqui uma advertência. Com o mesmo metro que medires, acabarás sendo medido. E nessa retaliação, não vai ficar bom para a democracia. O senador Esperidião Amin pediu uma reação contra os indiciamentos de parlamentares e afirmou que nós saibamos reagir, não facciosamente, mas com altaneria, com a serenidade de um poder eleito pelo povo, para sabermos o que é exagero de um parlamentar e o que é a integridade de um mandato. Nós temos história para saber que não é por aí que se vai. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos e pessoas, jornais e sites censurados. A totalidade da renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo do presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, que é também ministro do STF. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há quase 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal a permanecer em funcionamento, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando para você os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, Rodrigo Pacheco, senhoras senadoras, senhores senadores, povo brasileiro que está nos assistindo aí por todos os veículos aqui do Senado Federal, TV Senado, Agência Senado, Rádio Senado. O Brasil tem assistido nos últimos meses a uma escalada autoritária por parte de alguns ministros do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, as ações de Alexandre de Moraes no inquérito das fake news, onde ele mesmo investiga, faz a denúncia, julga e condena. Agora, como se não bastasse, vem essa decisão do TSE cassando o mandato do deputado estadual mais votado da história do Paraná, tornando-se o primeiro parlamentar que fica inelegível por 8 anos pelo crime de disseminar notícias falsas a respeito das urnas eletrônicas. Na visão do voto dissidente do TSE, trata-se de uma pena abusiva por não haver provas suficientes sobre a interferência no resultado das eleições de 2018. É muito semelhante, senador Estíbson Valentim, à prisão arbitrária de um deputado federal que deveria responder por seus abusos, primeiramente na Comissão de Ética da Câmara. Tenho visto um número crescente de parlamentares atuando no estilo pianinho. É impressionante como a gente percebe aí cada vez mais parlamentares, senador Jaime Campos, com medo de falar. Olha que coisa impressionante. Com medo de ser enquadrado. Parlamentar com receio de dar entrevistas, medindo palavras. Como se estivessem monitorados por uma espécie de pré-censura. Isso fere de morte, senador Esperidião Amin, o princípio constitucional da imunidade
parlamentar, que vem do parlar, ou seja, apresentar, debater, defender ideias e opiniões que possam ajudar a melhorar a vida das pessoas, do cidadão brasileiro. Ou seja, a liberdade de criticar, senador Carlos Fávaro, aquilo que seja errado ou injusto, está sendo, cada dia que passa, tolhida dos parlamentares brasileiros. Existe um ponto de convergência nesse processo de perseguição em curso. São sempre pessoas, olha a coincidência, sempre pessoas ou veículos de imprensa, site, blog, que defendem ideias conservadoras ou que fazem críticas ao poder judiciário. Quando a sociedade está descontente, senador Marcos Rogério, com o governo, com o Congresso, existem eleições democráticas para corrigir os rumos. Mas o que fazer? O que fazer quando o descontentamento é com o poder judiciário? A nossa Constituição deu apenas ao Senado Federal a prerrogativa de atuar em caso de abusos cometidos por ministros da Suprema Corte. Desde quando assumi esse mandato aqui com vocês, em 2019, foram mais de 30 pedidos de impeachment de ministros do Supremo, sendo 2 deles de minha autoria. Em 132 anos de república, muitos deputados e senadores foram cassados. Presidentes da República sofreram o impeachment, mas o Senado nunca admitiu nenhuma investigação envolvendo um sequer ministro do Supremo Tribunal Federal. Mesmo quando são cometidos abusos de poder por aqueles que deveriam dar o maior exemplo de correção em suas decisões. Por que só o Poder Judiciário está imune à investigação? Temos no Brasil a justiça mais cara do planeta. Toda instituição humana é formada, majoritariamente, por homens e mulheres responsáveis e honestos. Mas em quase todas essas instituições, sempre existem pessoas nem tão responsáveis, nem tão honestas. Senhor presidente, nós vivemos um momento muito crítico e eu só vejo 2 caminhos. Procurei, tenho refletido muito nesse tempo. O primeiro é finalmente admitir um dos vários pedidos de impeachment que estão aqui nessa casa, pendentes. O segundo é agir como Pôncio Pilatos, lavando as mãos, alimentando com isso uma verdadeira ditadura da toga. Eu confio muito na sua sabedoria, na sua serenidade e no seu senso de justiça para preservar direitos fundamentais que a gente está vendo sendo atacados a cada dia. Para encerrar, vem de Rui Barbosa, o patrono dessa casa, esse pensamento tão atual. A pior ditadura é a do Poder Judiciário. Contra ela não há a quem recorrer. Muito obrigado, senhor presidente. Excelência, apesar de acompanhado, se não me engano, pelo deputado Júlio Delgado, vai prestar atenção pelo menos na parte final do meu pronunciamento. Na parte final, não na parte inicial. Primeiro eu quero me solidarizar com o meu amigo Eduardo Girão. Coisas estranhas estão ocorrendo.
este inquérito absurdo, inquisitório, que não tem objeto, nem teve começo, mas não tem fim, que o Supremo vai conduzindo, isso não é coisa boa. Parodiando as palavras do único brasileiro que foi 2 vezes ministro do Supremo, Francisco Rezec. Ele disse: isto não foi uma boa ideia. E olha que foi aprovado 2 vezes para ser ministro. Isso não vai terminar bem. E começa a criar esses subprodutos. Cassação de mandato por disseminação de críticas, eu não sei qual é o conteúdo exato, à questão da urna eletrônica. Isso é uma coisa que é para inibir. Disse e digo, e repito, não estou falando da urna nem de fraude. Então, se é para inibir, não é por aí. Segundo, também me parece que o indiciamento de 6 deputados federais, porque divergiram da maioria da CPI, é um caminho perigoso. E quero aqui oferecer a minha solidariedade irreprochável, como amigo que sou, a Luiz Carlos Reis. Eu ponho a minha mão no fogo por ele. E colocaria a honra e a dignidade do senador, mesmo que não fosse meu quase irmão, acima desse tipo de juízo de valor. Então, o verdadeiro Estado de Direito, a democracia, eu não estou falando dos seus exageros. Agora, eu acho que nós estamos investindo contra quem tem uma opinião diferente da nossa, de uma maneira intolerante. E quero deixar aqui uma advertência. Com o mesmo metro que medires, acabarás sendo medido. E nesta retaliação, não vai ficar bom para a democracia. Porque eu tenho certeza de que o seu pedido de CPI mista vai ganhar grande adesão na Câmara. Não tenha dúvida, aqui já tem as assinaturas. E vai ter as assinaturas na Câmara. Porque o que disse o presidente da Câmara ontem sobre este indiciamento é verdadeiro. É verdadeiro, presidente. E o senhor, como presidente do Congresso, não pode ficar alheio a isso. Vossa Excelência sabe melhor do que eu que o artigo 48, inciso 8 do regimento, diz que ao presidente incumbe cumprir e fazer cumprir a Constituição, a lei, as leis e o regimento. Então, eu acho que é preciso um freio de arrumação para que nós baixemos um pouco a temperatura das hostilidades recíprocas e caminhemos para o respeito a regras. No caso que eu estou falando, de regimento. E no caso de indiciamento de parlamentar, que nós saibamos reagir, não facciosamente, mas com altaneria, com a serenidade de um poder eleito pelo povo, para sabermos o que é exagero de um parlamentar e o que é a integridade do mandato. Nós temos história para saber que não é por aí que se vai. Então é um apelo. Me perdoem se eu estou me deixando levar, talvez pela emoção, mas isso é muito sério. E eu sou solidário ao que disse aqui o senador Eduardo Girão, e faço um apelo que nessa proximidade do Dia de Todos os Santos, no finados, talvez numa semana de reflexão, nós possamos evoluir. Muito obrigado. Presidente